Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje a gente vai falar de algo que muitos brasileiros têm vontade de saber, que é como é a temporada de inverno em Bariloche. A gente já foi muitas vezes para Bariloche e a gente tem muitas dicas que a gente nunca viu em outros vídeos ou enfim outras pessoas comentando, que são mais relacionadas ao dia a dia de Bariloche. A gente vai dar muitas dicas de como chegar em Bariloche, a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre o que comer em Bariloche, ou os melhores lugares que a gente indicaria, opções de lazer e passeios imperdíveis, e também alguns passeios que não sei se eu faria de novo. E acompanha a gente. Decía el mover. Ai, que frio! Deus. Como en Bariloche. Pior. Pior? Sim. Saindo do Brasil, como é que você faz para chegar em Bariloche? Existem duas formas de chegar em Bariloche. A primeira delas é mais fácil e muito mais conveniente, que são de voos diretos. Os voos saem de São Paulo ou do Rio de Janeiro e vão direto para o aeroporto internacional de Bariloche. Vai durar mais ou menos um voo de entre 4 a 5 horas, então é perfeito, você não faz nenhuma escala e já chega diretamente no seu destino. Com respeito, obviamente, ao valor, isso vai depender muito da temporada. As temporadas mais caras certamente vão ser na época do inverno, que vai desde junho até agosto. Outra opção, que também é muito interessante, sobretudo se você não conhece Buenos Aires, é passar por Buenos Aires. A grande maioria dos voos que saem do Brasil e que vêm para a Argentina, eles passam aqui na capital. Então você pode, muita gente faz isso, por isso que a gente está falando. Você pode ficar uns 3, 4 dias aqui e depois seguir caminho para Bariloche. Dinheiro. Ou seja, como você como brasileiro em Bariloche, como é que você vai comprar qualquer coisa, como é que você vai gastar o seu dinheiro lá. Real e Pix, né? Muito brasileiro acha que Pix está funcionando aqui na Argentina ou em vários lugares. A verdade é que com Pix você não vai conseguir comprar nada, ou pelo menos eu acho que você não vai conseguir. Nas vezes que eu fui, eu não vi nenhuma loja dizendo aceitamos Pix, ou então aceitamos real. Pode até ser que em um local ou em outro local você consiga encontrar essa forma de pagamento. Mas a recomendação é que não vá pensando que isso vai funcionar em qualquer lugar. Um táxi, se você tiver que pegar, você não vai conseguir talvez pagar em Pix ou real. Ou enfim, uma compra em um lugar pequeno, talvez não. Eu acho que a melhor recomendação que você pode ter ou é usar diretamente cartão de crédito, porque com certeza você vai conseguir pagar aquele serviço que você quer ter acesso, ou é de trocar o dinheiro, né? Tanto real ou dólar, você vai conseguir trocar, fazer o câmbio, a conversão em alguma casa de câmbio e usar. Talvez você pode fazer uma conversão de um valor menor, um valor que pelo menos para alguns dias ou para algumas situações específicas, e o resto usar no cartão de crédito. Ainda sobre o tema custo, muita gente pergunta: mas é muito caro, Bariloche? Enfim, é um destino que eu vou gastar muito dinheiro. Bariloche é uma cidade cara, uma cidade turística, principalmente em temporada alta. Mas assim, minha opinião é que, por exemplo, sair para comer, ou enfim, ir num shopping em Bariloche, enfim, gastar no centro da cidade, não é mais caro do que gastar em próprio Buenos Aires. Pelo menos essa é a impressão que eu tive das outras vezes. Ou seja, sair para comer em Palermo, Recoleta, tem o mesmo custo que você sair para comer em Bariloche. Hospedagem. Onde eu vou me hospedar em Bariloche? Esse é um tema bem legal, na verdade, na época de decidir a sua viagem, pelo menos na minha opinião, porque existem muitos lugares para você ficar, existe uma grande diversidade de tipos de hotéis, ou enfim, de resorts, ou até pousadas, e Airbnb também, que vão te oferecer propostas completamente distintas dependendo de onde você estiver. Por exemplo, isso também vale para os custos, obviamente. Uns vão ser mais caros, outros mais baratos. Por exemplo, da primeira vez que a gente foi, ou uma das vezes que a gente foi, a gente ficou no centro. Ou seja, mais perto daquela parte perto da igreja, enfim, do centro da cidade mesmo. Ali você pode encontrar algumas coisas mais baratas ou mais caras, tem mais diversidade de opção. É mais perto do comércio, dessa parte do entretenimento da cidade, perto da igreja, para ter acesso ao
o lago Naueluapi, você vai ter que caminhar até a bordinha lá do lago. Enfim, você pode explorar esse seu entorno, que é bastante bom. Mas também existe uma outra parte da cidade que eu pelo menos vejo que tem muita gente que prefere, que vai atrás, que está um pouco mais afastado do centro, certo? Que fica perto de uma estradinha que te leva numa outra parte que eu vou contar já já qual é, que ao estar um pouco mais longe do centro, você encontra um acesso maior à natureza. Você vai estar muito mais perto do lago, você vai estar vendo as montanhas, quando você provavelmente vai estar tomando seu café da manhã. São uns complexos maiores, são umas construções até mais imponentes. Enfim, é uma outra opção de estadia, e que agora, quando a gente for, a gente vai, nessa temporada de inverno, a gente escolheu ficar nessa localização, e agora a gente vai ter as duas visões de o que é melhor, talvez ficar perto no centro da cidade ou então um pouquinho mais longe. A gente vai deixar algumas opções de hotéis de estadia na descrição desse vídeo, se você tiver interesse, pode acessar que você vai ver algumas delas. E tem uma outra opção de hospedagem, mas ela é uma hospedagem de luxo, digamos. Mas é interessante falar porque muita gente vai passar em frente e vai se perguntar, mas o que é isso? Que lugar é esse? Bom, é o hotel ou resort Chau Chau, que fica na região chamada Chau Chau. Não é Lau Lau, nem Liao Liao. Já vi esses nomes. É Chau Chau. Bom, esse hotel, ele fica nessa região, como eu falei, que tem esse nome. Ele é uma construção muito imponente, por isso que a gente está nombrando ele no vídeo, porque provavelmente você vai passar em frente dele. Ele está muito bem localizado, numa região super afastada, que tem o lago Naueluapi do lado, umas montanhas, um bosque muito lindo do lado, e você vai se perguntar o que é isso. Então, esse resort, ele é muito bonito, é uma construção estilo canadense, como eles chamam, e ele é muito lindo, mas ele é muito caro. De fato, a gente até já buscou para ver quanto custa a diária, enfim, custam 300, 400 dólares uma noite. Tem mais. Ou mais, muito mais. Não sei. Algo inacessível para pessoas comuns ou normais. Como a gente, provavelmente. Mas, dado importantíssimo é que você sim pode ter acesso a ele. Você pode entrar dentro dele sem ter que pagar o valor absolutamente alto da diária. A gente vai dizer como no decorrer do vídeo. Então fica atento. Passeios imperdíveis em Bariloche. Aqueles passeios que você for dar o primeiro Google, vai aparecer uma cascata de passeios. Bom, na nossa opinião, na nossa experiência, o primeiro deles que eu diria que vale muito a pena ir é o Cerro Catedral. Não é cerro, nem cerro. Cerro Catedral. É como se fosse a base da montanha. Esse cerro, essa montanha, ela é o ponto de esqui mais importante da região, né? Acho que deve ser um dos mais conhecidos na América do Sul. Muita gente vem esquiar aqui, inclusive quando é calor na Europa, vem muita gente de outros países da Europa e da América do Norte esquiar aqui, porque as instalações são muito boas, são muito conhecidas. Mas aí vem a nossa experiência que a gente teve. Eu não tenho muita vontade de esquiar, não tenho interesse, tenho medo de subir nesse negócio, depois não. Enfim, mas o que é legal, se você está em Bariloche e quer ver neve, quer brincar com neve, enfim, quer ter essa experiência, eu acho que vale muito a pena você ir para lá e ficar na base. Você não precisa, depois de estar na base, subir para o topo da montanha para fazer o esqui, porque são duas coisas. Uma coisa é você chegar na montanha, outra coisa é você pagar para ter acesso ao esqui. Se você chegar só na base da montanha, provavelmente, se for temporada de inverno, que foi o que aconteceu com a gente, vai estar nevando bastante, mas bastante mesmo. Vai estar acumulado neve em tudo quanto é lugar, e é bem legal porque na base dessa montanha tem uma espécie de cidade, uma mini cidade, uma vila, né, vamos dizer assim. E, enfim, tem todas as casinhas de madeira, tudo cheio de neve, um mini bosque. Acho que só dar uma volta nisso, curtindo a neve, já é um passeio super interessante. E como chega no Cerro Catedral? É super fácil, é só você pegar um ônibus. Ou seja,
Também é uma coisa importante, talvez acho que a gente não disse. Você não precisa alugar um carro estando em Bariloche. Você não precisa. Você pode alugar um carro se você quiser, mas você não precisa. Desde o aeroporto você pode pegar um táxi e chegar no centro da cidade. Bom, na Argentina, aqui você vai precisar de um cartãozinho específico que se chama Sube, e com esse cartãozinho você coloca um dinheiro nele e você entra no ônibus e passa lá e, enfim, automaticamente já debita desse cartão o valor do ônibus. Você pode comprar esse cartão, eu acho que quase em todos os lugares, estabelecimentos como quioscos, ou enfim, ou qualquer local que você veja e diga que vende Sube. Outras opções de passeios que eu acho que valem muito a pena. O primeiro foi o Cerro Catedral. Um segundo é o Campanário, né? Cerro Campanário, ou seja, outra montanha para subir para ver neve. Esse, no caso, ele está mais perto do centro de Bariloche, então vai ser mais fácil você chegar e vai chegar do mesmo modo. Você vai chegar com um ônibus. Você vai descer numa determinada parada e aí você vai encontrar alguma indicação que te diga que aí você vai comprar um boleto, né, uma entrada para ir ao campanário. E nessa parada, né, para você subir para a montanha, você vai pagar um ingresso para pegar um teleférico. Então você pega o teleférico e ele te deixa no topo da montanha. Essa montanha é mais baixa do que a primeira, ou seja, o cerro mais alto vai ser o Catedral, de todos. Então lá é a chance de ver mais neve. Os outros você também vai ter chance de ver neve e, enfim, de ter uma vista super incrível da cidade, mas eles estão mais perto da cidade e eles são mais baixos. O terceiro cerro, que vai estar aí pertinho do centro de Bariloche, ele chama Otto. Também você vai chegar nele usando o Açuva, enfim, com um ônibus. Você vai descer na estação que o Google Maps te disser. E a mesma coisa, você vai comprar uma entrada para subir num teleférico. O teleférico do Otto é um vermelhinho, ele é uma cápsula grande que entra mais pessoas, por si só já é uma experiência. Você chega lá em cima e ele é um pouco diferente dos demais, porque ele vai ter uma coisa super diferente, que é uma cafeteria que ela é giratória. Ela é super grande, de madeira, e ela vai rodando, literalmente. Então, eu acho que eles fizeram isso, obviamente, para você ter uma visão de todos os ângulos, enfim, uma visão panorâmica da cidade. Então, se uma hora você está vendo o lago, depois você vai ver o centro da cidade, depois você vai ver as montanhas. Então, dura mais ou menos uma hora e meia para dar a volta completa. Eu acho super interessante, super legal. Ali você também consegue fazer atividades na neve. Eu não lembro se esquiar, acho que esquiar não, mas você consegue fazer esses whisky bunda com neve, enfim, tem muita atividade para criança. Eu acho que para a família também vale bastante a pena ir. E o quarto e último que eu diria que é bastante popular em Bariloche, que eu acho que vale a pena, embora eu não tenha ido, mas na época que eu fui eu fiquei com muita vontade de ir, mas enfim, não entrou na viagem, que é o Cerro Tronador. O Cerro Tronador ele fica mais afastado. De todos esses que eu falei, ele é o que está mais longe. Então provavelmente você vai precisar de um carro ou de uma equipe, uma companhia de viagem que te assessore melhor. Mas você não vai conseguir nem caminhando e nem com ônibus. Opção gastronômica em Bariloche, esse é um ponto que amo. Eu me impressionei bastante, na verdade, com o aspecto, a abundância de comida. A galera lá não é miserável. Enfim, o prato ele vinha sempre bem cheio, talvez até para compatir, se for do interesse da pessoa. Começando pelos doces. Se você vai para um lugar como Bariloche, que faz frio, enfim, uma forma de se sentir bem acolhidinho é tomando um bom chocolate quente. Bariloche é bem conhecida por ter opções de chocolaterias e sorveterias bem conhecidas localmente. Talvez no Brasil a gente não conheça tanto, mas aqui eles são fanáticos de algumas delas, como Rapa Nui. Rapa Nui, que ela é bem famosa, ela tem uma loja super linda no centro. Dentro da própria loja do Rapa Nui tem uma espécie de pista de patinação, na verdade bem grande também. A loja é linda, tem sorveteria dentro, vale muito a pena ir, vale muito a pena comprar chocolate e levar, enfim, de presente, é 10 de 10. A comida lá em Bariloche eu achei ela excepcional, muito boa, uma grande quantidade
de coisas mesmo para comer. Por exemplo, eu não como carne, eu encontrava muitas opções vegetarianas, desde hambúrguer, pasta, enfim, várias coisas super de boa qualidade, e os pratos são surpreendentemente bem abundantes, ou seja, facilmente você consegue compartilhar entre duas pessoas. Uma outra recomendação também que a gente tem é da uma loja chamada Delícias da Patagônia. Essa a gente não conhecia, a gente na verdade estava de passagem, a gente estava passando e tinha uma pessoa assim com uma bandejinha, olha, não quer provar o nosso alfajor? Tipo, cortadinho. A gente, vamos, já que a gente tá aí, e era muito bom. Então a gente entrou, a gente comprou uns 2 alfajores. Nessa a gente comprou alfajor, mas também tem chocolates. Mas a dica, pelo menos no meu caso, é de provar o alfajor daí, que é muito bom. Uma coisa também que a gente recomenda, seriamente, se você for em Bariloche, é provar algumas casas de chá. São como se fossem cafeterias, obviamente, para chá, mas elas geralmente são muito fofinhas, são uma coisa assim muito... Tem uma que é no topo de uma árvore, uma espécie de casa na árvore, é uma gracinha. Elas geralmente estão em locais, não sei, muito bem localizadas, e vão ter opções doces, vão ter muitos chás, se você gosta de chá, excelente opção para passar uma tarde. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo também uma série de dicas e de opções de casa de chá para você conhecer, mas acho que a estrela, a cereja do bolo é a que a gente falou no começo. Não sei se vocês lembram de um local, né, do resort chamado Chow Chow. Esse local, obviamente, por ser um resort, ele tem restaurantes dentro dele. E eles oferecem um serviço chamado de serviço de chá, como se fosse assim. Nesse serviço de chá, basicamente uma merenda que você pode pagar para ter acesso, e você entra nele, enfim, pode entrar em alguns salões e merendar nele. O serviço ele é algo caro, ele é um pouco caro, deve estar em torno entre 70 ou 60 dólares, mas a verdade é que o lugar é muito bonito. Se você ver as fotos, são de comidas de excelente qualidade, e o mais importante é que é livre. Isso significa dizer que você senta na sua mesinha e você vai, se serve doces, também tem salgados. Uma outra opção também que está ali pertinho do Chow Chow, que eu acho que vale muito a pena, e se você gosta de natureza, é que tem uma reserva do lado dele, uma reserva natural de um bosque muito bonito, e que obviamente é grátis para você entrar. Então se você chega no hotel, se você seguir as plaquinhas que vão estar lá, você vai chegar na reserva. É um bosque bem bonito, de árvores bem altas, bem tranquilo, que você consegue ter acesso a uma lagoa, você consegue também ver as montanhas com os piquinhos nevados. Então acho que vale bem a pena reservar uma tarde. Se você for para esse local, vale bem a pena levar água, comida também, e passar umas 2 ou 3 horas caminhando por ali. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bariloche é um lugar que atrai muitos brasileiros, é um lugar super bonito, é encantador, vale muito a pena ir. E quando você está lá, você escuta muito português, porque de fato vai muito brasileiro. Essas são as nossas sugestões. Se você já foi para Bariloche e tem alguma coisa que você achou que eu não comentei, pode deixar nos comentários. Se você tem alguma outra sugestão também de vídeo, deixa aqui para a gente saber. Então pessoal, se inscreve no canal para ter mais conteúdo como esse. Isso ajuda também bastante a gente a crescer aqui no YouTube. E tchau, até o próximo vídeo. Começa de novo, olha.